Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Pois é, acabou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar os resultados, por que o Vitória entrou na zona e qual é a projeção para a próxima rodada. Teremos confrontos importantes, inclusive aí o confronto Carille-Carpini. Então a gente vai bater um papo a respeito das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fechou? Tamo junto? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Me chamo Heitor Oliveira, faço conteúdo há 16 anos aqui sobre Esporte Clube Vitória e gostaria de ter você aqui muito mais vezes, sempre aqui com a gente. Sem muita delonga, vamos falar sobre essa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve encerramento agora há pouco. Tô gravando após a partida. O Juventude bateu o Corinthians por 2-1 no Alfredo Jaconi. Estreia do técnico Thiago Carpini. Então o Juventude acabou ganhando o Corinthians. Com o resultado, aí tivemos outros jogos na rodada, né? O Flamengo bateu o Mirassol por 2-1. O Vitória acabou perdendo pro São Paulo. O RB perdeu pro Internacional. Inclusive a queda do RB tem sido drástica, viu? Botafogo 5-0 no Fortaleza. Sim, o resultado foi muito grande, né? Bahia 3, Fluminense 3, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 2, Ceará 1, Ceará também está oscilando no campeonato, Cruzeiro 1, Santos 2, Sport 1, Grêmio 0, finalmente o Sport ganhou um jogo, e Juventude 2, Corinthians 1 nesse finalzinho de rodada. Com esses jogos, como é que foi a classificação? Flamengo na primeira colocação com 40 pontos, Cruzeiro em segundo com 37, Palmeiras em terceiro com 36, Bahia em quarto com 30. Botafogo com 29 na quinta colocação, Mirassol em sexto com 28, São Paulo sétimo também com 28, Botafogo oitavo com 27, Flamengo nono com 24, Atlético Mineiro décimo também com 24, Internacional décimo primeiro também com 24, Ceará 12º com 22, Corinthians 13º com 22, Santos 14º com 21, Grêmio 15º com 20, Vitória na 16ª colocação com 18 pontos, Vasco 17º com 16, Flamengo 18º com 15, Juventude 19º com 14 e o Sport 20º com 9 pontos. Alguns pontos a se ressaltar antes da gente ir para a 20ª rodada. Primeiro ponto. O Vitória hoje é o segundo time com menos vitórias no campeonato. Só perde pro Fortaleza e pro Sport, por coincidência, nordestinos. O Juventude, mesmo na 19ª colocação, tem 4 vitórias. Por que isso é importante? Porque vitória é critério de desempate. Então, por exemplo, se Juventude e Vitória estiverem com a mesma pontuação, Juventude passa o Vitória, por conta da quantidade de vitórias. Outro ponto, a gente já tem ali algumas instâncias abertas no campeonato. Por exemplo, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras abriram 6 pontos em relação ao bloco de Bahia, Botafogo, Mirassol e São Paulo. E Bragantino, né? O Palmeiras abriu 9 pontos em relação ao 8º colocado. Então já está se criando já os grupinhos, né? Os mini campeonatos. Aí você tem Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional também com 24. Aí fica no bloco intermediário, né? Se oscilar demais e cair, briga lá embaixo. Se melhorar muito, entra no bloco intermediário. E você tem Corinthians, Santos, Grêmio, Vitória, Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport na briga contra o rebaixamento. Por que eu boto Ceará e Corinthians? Porque a diferença deles hoje é de apenas 6 pontos para o 17º colocado. E, inclusive, Vasco, Juventude e Sport tem 2 jogos a menos. Fortaleza, Grêmio, Santos e Ceará tem 1 jogo a menos. Então, e Vitória e Corinthians são os únicos com a mesma quantidade, com 100 jogos atrasados. Então eu coloco do Ceará para baixo, todo mundo brigando por rebaixamento. A diferença de 2 rodadas, basta uma vitória do Vasco, por exemplo, uma derrota do Ceará e do Corinthians, para os dois estar a 13 pontos da zona. Então, assim, é uma briga que, para mim, do 12º para baixo, tá todo mundo brigando no rebaixamento. 11º até o 9º, tá ali no bloco intermediário. 8º até o 4º, briga por Libertadores. E 3º para cima, neste momento, brigando aí por título, certo? Então, essa é a classificação que eu faço. Antes de a gente seguir para a 20ª rodada,
deixa seu likezão aí, dá aquela ajudada, dá aquela fortalecida no trabalho, porque afinal de contas ajuda a mim. Me ajuda, ajuda você também a ter acesso a mais conteúdos diferentes, disruptivos, conteúdo disruptivo aqui no YouTube. Então, deixa seu likezão aí na moral e vamos falar a respeito da 20ª rodada. 20ª rodada que aqui neste momento está sem as datas, mas serão realizadas todas nessa rodada. Fluminense e Fortaleza, Bahia e Corinthians, Mirassol e Cruzeiro, Internacional e Flamengo, Ceará e RB, Botafogo e Palmeiras, Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, Vitória e Juventude, Sport e São Paulo. Ou seja, teremos jogos importantes. Vamos jogo a jogo, vou deixar o Vitória por último, obviamente, mas eu vou fazer uma projeção de resultado, certo? Vou fazer uma projeção enfim, projeção de rodada. E aí você comenta aí embaixo se você concorda, se você discorda. Fluminense e Fortaleza jogando no Maracanã. Fluminense hoje na 9ª colocação, Fortaleza na 18ª colocação. Não faz um bom campeonato Fortaleza. Eu não vou colocar 2-0, 3-0, 1-0 não. Quem vencer eu boto 1-0, se for empate é 0-0 e segue a vida, não vou levar em consideração saldo de gols. OK? Fluminense para mim acho que ganha no Fortaleza. Corinthians e Bahia, jogo duríssimo. Bahia não tá na melhor das fases, fase espetacular. Tem tido dificuldade nas últimas partidas. O Corinthians também tem tido muita dificuldade, tá desfalcado. Então, assim, é um jogo que eu coloco um empate jogando em Itaquera. Mirassol e Cruzeiro. Que jogo difícil. Que jogo duro. No Maião, o Mirassol tem conseguido bons resultados, né? Bom desempenho o Mirassol. E o Cruzeiro precisa se recuperar jogando fora de casa. Aqui também vou colocar um empate entre os dois. Internacional e Flamengo jogando fora de casa, com o Internacional oscilando no campeonato. Ora, é capaz de ganhar do Bragantino em uma rodada e perder na outra, sabe-se lá por quê. E o Flamengo vendo uma campanha melhor, eu vou colocar a vitória do Flamengo. Ceará e RB. RB não voltou bem pós-parada, e o Ceará também com o Léo Condé está oscilando. Por ser o jogo em casa, eu colocarei uma vitória do Ceará. Botafogo e Palmeiras, Botafogo brigando para entrar dentro desse G4, dentro do G3, e o Palmeiras aí vivendo numa crise das melhores, né? A Abel não tá vivendo o melhor dos momentos. Por ser no Rio de Janeiro, eu vou colocar a vitória do Botafogo. Santos e Vasco, aqui é a vitória do Santos. Santos vem numa batida melhor, o Vasco não vem bem no campeonato. Neymar voltou a jogar e assim, não é nem pelo futebol em si do Neymar, longe daquilo que ele já jogou, mas só a presença dele já muda o patamar, muda o ambiente do time do Santos. Então, diante de um Vasco combalido, eu vou de Santos. Atlético Mineiro e Grêmio. Nós temos dois times ali hoje disputando a parte de baixo. O Atlético Mineiro com 24 pontos, Grêmio com 20, jogando na Arena MRV e o Grêmio numa fase terrível. Eu coloco vitória do Galo. Sport e São Paulo, apesar da briga do Sport, apesar da melhoria em termos de bola e de resultado do Sport nas últimas rodadas, então o Sport tá 3 jogos invicto, por exemplo, 2 empates e uma vitória. Mas o São Paulo vem no momento melhor no campeonato. Então aqui eu vou dar vitória para a equipe do São Paulo. Vitória e Juventude. Jogo dificílimo. Dificílimo. Você tem, de um lado, um Vitória desfalcado. Perde 2 referências hoje no time. Ronald, que sem sombra de dúvida tem sido o melhor meio-campista do Vitória no campeonato. E o Zé Marcos, que juntamente com o Lucas Alter conseguiu montar uma zaga minimamente estruturada, né? Então, Vitória tem esses 2 desfalques. Pode ter a volta do Claudinho na lateral direita, para não precisar improvisar o Edu na lateral direita. E pode ter também a volta do Baralhas ao meio de campo. Então você ganha 2 opções. Então, assim, são 2 opções ali pro ataque. Pode ter o Mateuzinho de volta, é uma opção também. Imagino que se jogar vai ser reserva. E deixa eu ver quem pode voltar ainda mais. Acho que dos lesionados, acho que somente esses 3 podem voltar. Tem a volta do Eric, que dentro do Barradão com Carille melhorou o nível técnico dele. E só, essas são as novidades do Vitória aí para essa semana. Podem ser novidades, né?
O Juventude venceu o Corinthians, vinha alguns jogos sem vencer, bateu o Corinthians jogando no Alfredo Jaconi, ainda tem a pior defesa, Carpini ainda tenta encontrar o melhor momento. Eu vou colocar a vitória do Vitória, primeiro porque eu sou torcedor, aí me desculpe o clubismo, mas tirando a parte do torcedor, eu vou justificar minha vitória no Vitória. O Vitória, embora tenha feito um jogo muito ruim diante do São Paulo, um jogo que praticamente o Vitória finalizou, praticamente a Vitória finalizou apenas 5 vezes ao gol. No Barradão, o Vitória tem conseguido ter bom volume de jogo. O Vitória tem conseguido chegar bem, criado bem. E querendo ou não, você tem ali jogadores que já sabem como é que Carpini se comporta e Carpini que já sabe como o Vitória se comporta. Só que a grande diferencial aí pode ser justamente o Carilli, né? Jogando no Barradão, o Vitória tem conseguido criar bom volume de jogo, tem conseguido finalizar bem, tem finalizado muito mais, inclusive na média. Quase vence o Palmeiras, jogando bem, criando volume, sobretudo no primeiro tempo. Então acho que jogando no Barradão, com um bom ambiente, com o Vitória precisando se recuperar e o Juventude que ainda com o Carpini busca se encaixar, eu vou colocar a vitória do Vitória em cima do Juventude. Então, se meus prognósticos estiverem corretos, o Vitória deve acabar a rodada na 15ª colocação com 21 pontos, a 5 pontos da zona de rebaixamento. E pro jogo diante do Flamengo, que aí é jogo duríssimo, com a perspectiva de encostar um pouquinho mais na frente. Mas a gente fala em outro vídeo. Mas eu acredito que os resultados são esses. E aí, o que é que você acha? Você concorda comigo com esses prognósticos? Não concorda? Tá tudo errado? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E é isso, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ative as notificações e já fui!